Saúdo a todos com a santa paz do Senhor. É com muita satisfação que estou de volta para trazer mais um estudo da Palavra de Deus. E dessa vez o assunto é sobre os 3 ministérios de Jesus Cristo. Os 3 períodos do ministério de Jesus Cristo. E Jesus, ele tem um ministério de profeta, de sacerdote e de rei. Quando foi que Jesus exerceu o ministério de profeta? Jesus exerceu o ministério de profeta desde o Éden até a cruz. E o ministério de sacerdote de Jesus? Desde a cruz até a sua segunda volta. E o ministério de rei? Durante o milênio e nos séculos vindouros. Vamos falar sobre cada um desses ministérios. Como eu disse, Jesus, como profeta, ele exerceu o ministério de profeta desde o Éden até a cruz. Moisés, falando sobre Jesus, lá em Deuteronômio 18, versículo 18, ele diz assim: Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então Deus falou através de Moisés, dizendo que haveria um profeta que iria ser suscitado entre os judeus, que teria o poder e a capacidade de liderar igual a Moisés. Só que Hebreus, ele vai um pouco mais além do que isso. Quem escreveu a carta aos Hebreus, ele escreveu com a finalidade de mostrar que Jesus era superior ao profeta Moisés, que Jesus era superior à lei, que Jesus era superior ao sacerdote levita, aos levíticos. Então nós vemos que Jesus exerceu o ministério de profeta desde o Éden. E no Velho Testamento há frequente referência a um ser chamado o anjo do Senhor. Também ele é chamado do anjo da sua presença, e tem outras denominações desse anjo. Esse anjo apareceu a Abraão, a Manoá, a Gideão e a outros que foi adorado como Deus e que falou como porta-voz ou mensageiro de Deus. Esse anjo do Senhor não era um anjo comum. Não era um anjo comum porque anjo não aceita adoração. E esse anjo, que é chamado anjo do Senhor, ele recebeu a adoração. Então os teólogos dizem que o anjo do Senhor do Antigo Testamento era uma manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que lá em Gênesis capítulo 16, versículo 7 a 14, diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que será contada por numerosa. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. O que nós vemos aí? Nós vemos aí que Agar teve uma desavença com Sarai, que era a sua senhora. Ciúmes do seu marido Abrão. E por causa dessa desavença, Agar resolveu fugir. Só que o anjo do Senhor, e veja que falou, se você olhar o modo de falar desse anjo, você vai ver que ele fala como Deus Elohim, o Deus Pai. Ele ordena que Agar volte para a casa da sua senhora Sara e se humilhe perante ela. Ele fez uma promessa, disse que ela ia ficar grávida e que o filho que sairia dela daria origem a uma grande nação.
E todos nós sabemos que Ismael, filho de Agar, deu origem à nação dos árabes. Vamos continuar lendo o versículos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Veja bem, Agar, por inspiração do Espírito Santo, reconheceu que aquele anjo do Senhor era Deus. Vê só o que ela diz para ele: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Ber-Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bereia. Mas o anjo do Senhor, agora já é Gênesis 22, 11 a 18, outro episódio em que aparece o anjo do Senhor, e dessa vez ele aparece a Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus, e Deus resolveu colocá-lo em prova. Disse: se tu realmente me amas, tu vai me oferecer em sacrifício o teu único filho, Isaque. E Abraão não pensou duas vezes. Por causa do seu amor e sua fidelidade a Deus, ele levou Isaque a um monte chamado Monte Moriá, e ali amarrou Isaque sobre um altar. Isaque perguntou para ele: meu pai, aonde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus vai prover o cordeiro. E como não tinha nenhum cordeiro, e Deus exigiu que sacrificasse o seu filho Isaque, Abraão colocou Isaque sobre o altar, e na hora, diz a Bíblia, que ele ia descer o cutelo para sacrificar o seu filho Isaque, o anjo do Senhor, aqui no versículo 11, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, porque por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá, ou seja, Jeová Jireh. Então o que nós vemos aqui, meus prezados irmãos? Nós vemos aqui a manifestação de Jesus sendo chamado na Bíblia por anjo do Senhor. Esse personagem era o Senhor Jesus Cristo, que apareceu temporariamente em forma pré-encarnada e corpórea, a fim de trazer a palavra do Senhor a vários indivíduos. O ministério profético de Jesus continuou durante a sua encarnação e vida de 33 anos aqui na terra. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 4, diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu acabei de falar de Jesus como profeta, e agora quero falar o outro ministério de Jesus, que é como sacerdote. O ministério de Jesus como sacerdote começa na ascensão de Jesus e vai até a sua segunda vinda. Lá em Hebreus 7, 25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. No texto que eu vou ler agora, Hebreus capítulo 8, versículo 1, nós vemos a seguinte palavra: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote. Hebreus 8, 1. Temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade de Deus. Então hoje, na data de hoje, no momento que estou fazendo essa gravação, Jesus está sentado à direita do trono da majestade de Deus, lá nos céus. E lá ele está intercedendo por nós. Qual é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é interceder, falar pelos homens. Ele leva as petições do homem até Deus. Diferente do papel do profeta. O profeta traz a mensagem de Deus ao homem. Quando foi que Jesus trouxe a mensagem de Deus ao homem? Quando ele se manifestou como um anjo do Senhor. Ele trouxe a mensagem de Deus para Agar
trouxe a mensagem de Deus para Abraão, logo ele era profeta. E quando estava no seu ministério terreno aqui na face da terra, ele pregou a palavra de Deus. Então ele era o mensageiro de Deus, ele era o profeta de Deus. Por isso ele exerceu plenamente o seu ministério de profeta. E quando ele é sacerdote, agora que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Lá ele é o nosso intercessor. Jesus Cristo é agora mesmo o nosso representante no céu, à destra da majestade divina, onde ele intercede em nosso favor e ajuda o crente em suas fraquezas. Por isso lá em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado, o que é que o advogado faz? Ele intercede por nós. Se você tem um advogado, ele vai lhe representar e vai lhe defender. Então, o advogado, ele exerce o mesmo papel de um sacerdote diante de Deus, sendo que o advogado, ele intercede por você diante de um juiz terreno, e o sacerdote intercede pelo homem diante de Deus. E para terminar, quero falar para vocês sobre Jesus como rei. Jesus exercerá o reinado durante o milênio e em épocas sucessivas. Lá em Apocalipse 19:6 diz assim: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus vai se manifestar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Algumas pessoas dizem que Jesus tinha tatuado na sua coxa. É uma interpretação errada. Porque, na verdade, Jesus não está tatuado. Jesus era judeu, Jesus era sacerdote, Jesus era profeta. Então, judeu era terminantemente proibido de tatuar o seu corpo. Então, se nós fizermos uma interpretação correta de Apocalipse 19, versículo 16, nós podemos falar assim: e no manto, isto é, na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, no manto que descia até a sua coxa estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus será rei durante 1000 anos, chamado milênio, 1000 anos de paz. Cristo reinará sobre o mundo. Jerusalém desse reinado será a capital, onde Jesus será o rei. E a igreja do Senhor estará com ele, reinando junto com ele. E diz a palavra de Deus lá em Lucas 1:33, o seu reinado não terá fim. Que Deus nos abençoe e que nós possamos reconhecer esse Jesus, que foi profeta, é sacerdote e será rei. Amém. Quero convidar vocês para escutar na rádio web da Comunidade Evangélica Eterna Aliança. Está o endereço aí na tela. Todos os dias, às 8 horas da manhã, às 18 horas e às 22 horas, quando eu prego a palavra de Deus e o Evangelho na sua simplicidade, sem esses penduricalhos que muita gente colocou e que tem tornado o Evangelho eficaz. Um Evangelho que não transforma a vida. Um Evangelho que não traz salvação. Um Evangelho que não é o verdadeiro Evangelho, mas é um Evangelho que está permeado de uma doutrina que fala mais ao ego do homem do que ao seu coração. Que Deus nos abençoe.